A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para revelar a palavra de salvação, a palavra de cura e o ide pregai o evangelho a todos os lugares. Eu estava falando sobre um assunto muito profundo, mas eu queria me aprofundar mais na palavra de Deus. Não me interessa questões religiosas, não me interessa as convenções, nem tampouco estou filiado a nenhuma delas. Meu compromisso é com as almas, pescar almas verdadeiramente para o alimento de Deus. E esse meio de comunicação aqui na internet é um meio, não de rivalidade, mas um meio de esclarecimento. Por isso eu sempre, em meus vídeos, procuro menos falar em religião. Porque a religião, ela faz... Cada um tem um segmento. Mas Jesus só tinha uma palavra. Cada religião tem a sua forma. Andam dizendo aí, que se você fizer uma campanha de Naamã, as 70 semanas, ou 30, ou 3 meses de campanha, que a sua vitória vai ser alcançada, seu emprego, seu sucesso, a sua casa. Mas só queria saber de uma coisa. Como é que esses homens conseguem saber os pensamentos de Deus? Será que eles estão acima até da palavra de Deus para dizer tal coisa? Se a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, o próprio profeta Isaías diz isso. E como é que nós podemos dizer, quando que vai acontecer a bênção? Gente, primeiro, a bênção de Deus vai acontecer se Deus quiser. Outra coisa, vamos dar um exemplo aqui de fé. Vamos dar um exemplo de revelação e visão. Foi dada a visão a Ezequiel, para que ele profetizasse naquele vale, daqueles ossos. Veja bem, ele não induziu a Deus a fazer. É claro, é evidente. Que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Cada época teve o seu propósito. Então tem pessoas que pegam lá um versículo isolado da Bíblia para querer embutir na mente das pessoas que eles vão ficar abençoados, que vão ficar ricos, porque se você der o seu tudo, e você vai dar o seu tudo para Deus, entendeu? Eles estão querendo te roubar, estão querendo te enganar. Porque pego muitas pessoas que têm a mente fraca, porque não existe ninguém burro. O que existe é pessoas com a mente fraca, pessoas que são seduzidas por esse evangelho ganancioso. Esse evangelho, após as pessoas estão presas, ou presos por tradições humanas, como eu já falei aqui no vídeo 9, ou preso por doutrinas de homens que não levam a nada, porque são tradições, porque sã doutrina é uma coisa, tradições são outras. E o que vocês botam o povo é diante das tradições judaicas e da lei de Moisés, que é impotente de salvar. Abre as suas Bíblias aí em João 15,16, que diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para dar fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu lhe vos conceda. Olha só, Jesus está pronto a conceder tudo para vós. Mas o que seria esse tudo? Seria riqueza? Seria uma nova mulher? Uma nova esposa? Uma nova família? Seria um carro do ano? Seria um helicóptero? Seria uma mansão? Meus amados,
temos que ter a plena consciência que Deus tem poder sim. Eu creio, né, que Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho e Deus abençoar de você de várias maneiras, usando até um ímpio. Né? Porque incrédulo e ímpio é a mesma coisa. Né? E usar um ímpio para te abençoar. Eu mesmo conheci uma pessoa, né, uma mulher de Deus, humilde, né, e ela precisava muito de uma bênção. E aquele homem ali, um dia, né, precisou dela. Eu não vou contar em detalhes. Sei que depois que ela, em nome de Jesus, fez, ele a recompensou. E ela não mais precisou nem ser aposentada. Meus amigos, muitas das vezes nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. O poder de Deus não é limitado ao homem. O homem não pode criar regras para ver como você é abençoado. Não existe um manual para ser abençoado. Não existe um esquema para que você possa alcançar uma determinada bênção de Deus. Porque as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Mas o que devemos fazer é orar sem cessar. Se você orar, Deus vai sempre manter você. Mesmo que não haja mantimentos na sua despensa, mesmo que você esteja desempregado, Deus vai lhe sustentar. Eu mesmo já passei muita provação, tá? Mas Deus tem me sustentado pela misericórdia, porque tudo vem pela misericórdia. Eu queria aqui falar em uma coisa que muitas igrejas aí estão errando, que é esse negócio que fazem nas igrejas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. 3 deuses. Há muitas coisas que vêm dos nossos costumes. Temos que entender que nós fomos colonizados por Portugal, através da política europeia. Mas não é um assunto que eu quero dizer, não quero falar sobre história. Eu quero vos falar é que nós fomos colonizados por Portugal. E trouxeram aqui o quê? Os padres e a norma da Igreja Católica, que forçou a muitos índios, entendendo? A sedução da Igreja Católica e suas normas. E eles trouxeram essa falsa, né? A maçonaria trouxe essa falsa religião, que hoje ela se multiplicou para todas as religiões evangélicas. Eu, quando digo todas, não são todas, na verdade. Existem homens que estão defendendo o Evangelho de Deus. Eu creio que existem homens que estão levando, mas poucos são que estão mantendo a fé. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, como no vídeo 9 eu falo. E são amantes de si mesmos. E são mais amantes dos deleites do que de Deus. Então, a pessoa que vem com essas tradições da Umbanda, da Quimbanda, da Igreja Católica, acaba trazendo esses rudimentos para dentro da igreja. E como podemos combater isso? Com a palavra. Vamos lá. Vamos ler no livro de Isaías 44:6. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há outro Deus. A Bíblia aqui é bem clara. Não há outro Deus. Ah, não, mas Isaías era do Velho Testamento. Beleza. Então vamos ler aqui no livro de Efésios, né? A carta ao Efésios que o apóstolo Paulo prega. Efésios 4:4. Um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Acabou. Não existe esse negócio. Nem a Bíblia fala sobre isso. Porque Jesus era o próprio Deus. Ele se fez de maldito na cruz. E com o seu sangue, ele despedaçou
né? O diabo está aqui escrito na Bíblia, não sou eu que digo, não. Ele se fez de maldito. Vamos ver aqui na Bíblia, aqui, ó. Eu gosto muito de tudo que eu falo, mostrar insistentemente na Bíblia, né? Porque não há outra forma de nós conhecermos a Jesus, porque nós não vemos Ele. Nós não vemos a Jesus, nós vemos Jesus pela graça. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Eu já preguei isso aqui no vídeo 9, mas vamos repetir. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tem igrejas aí que ainda exortam, né, a cruz. A cruz é a forma de uma adoração potenciista. É uma coisa completamente errada. A interpretação está bem clara. O pecado da humanidade foi cravado na cruz. Idolatria. E tem igreja com idolatria, falando a verdade sobre cruz. Não existe verdade sobre cruz. A verdade é aquele que ressuscitou. Jesus ressuscitou em corpo, em alma. Tem gente aí na internet querendo ser mais do que Deus, falar além do que a palavra diz, falando com mortos, falando que crianças estão lá no inferno. Vou voltar a falar sobre esse assunto. Meu irmão, Deus me usa. Eu já fui arrebatado. Levado há anos à frente. Quando eu cheguei no portal do inferno, eu não pude entrar. Não foi me permitido entrar. Mas, e quando eu fui no portal do céu, não vi como João viu. Eu não pude entrar, porque ninguém pode entrar na cidade. E eu viajei no tempo e vi tudo o que estava acontecendo na Terra. Essas visões e revelações já estão aí no YouTube, vídeo 1, vídeo 2, eu estou falando sobre isso. E tem gente dizendo que eu não creio, nisso eu creio. Eu só não creio é o que a Bíblia não diz. Tem gente inventando, formando uma extra-Bíblia, trazendo coisas novas. Trazendo coisas novas que Jesus já trouxe. Olha só, há mais alguma coisa fora da Bíblia que Deus precisa usar alguém, né, para falar a vocês? Tem gente dizendo aí que sandália havaiana é do inferno, que foi lá no inferno e vê. Mas por que eles estão falando isso? Porque havaiana, eles interpretam Havaí. As mulheres que estão dançando, o irmão vê isso na televisão, vai dizer então que a sandália havaiana é do diabo. Outra coisa, saia vermelha é do diabo, né? Que saia preta é do Exu, que ele foi arrebatado pelo inferno e o Exu conversou com ele, entendeu? E disse para ele que as pessoas que estão andando de preto, entendeu? Usando roupa preta é do diabo, que se você usar roupa preta e Jesus vier, não vai ser salvo. Outros estão dizendo aí para as pessoas tomar banho de roupa, porque quando Jesus chegar e encontrar você nu, meu Deus, que é isso, gente? Outros estão dizendo que conversou com pastores que foram no inferno. Olha só, a Bíblia diz que é pecado você dizer quem desceu ao céu é o inferno. Vamos ler a Bíblia aqui sobre isso? Vamos lá, Romanos 10, 7. Já falei sobre esse assunto e vou repetir. 10, 7. Hoje quem descerá ao abismo, isto é, e trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 8. Mas quem diz a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A Bíblia diz aqui que ninguém pode descer ao abismo. Ninguém. A Bíblia aqui não está falando. Tem gente querendo aí fazer comparações absurdas. Primeiro dizendo que Jesus desceu em corpo. Beleza, Jesus desceu em corpo. Mas a Bíblia não está falando que ninguém, se tivesse escrito aqui Deus vai revelar nos seus últimos dias, né, coisas novas, extra-bíblicas, trazer novas revelações. Então teria que ter um terceiro
Testamento é até quarto. Novo, quarto testamento, que é o quê? Que Deus agora, aí vamos ter que colocar na Bíblia o Exu, o Tranca-Rua, olha, eu fui da Umbanda. Eu fui criado da Umbanda. 25 anos. E eu era ali, ó, eu tinha que ficar ali, acompanhando, fazendo me vestir, roupa, tudo. Eu fui Allan Kardec. Meu irmão me levava, eu ia, eu era cego, eu não conhecia a verdade. Eu não vou dizer para você que eu era cristão, porque eu não era. Meu amigo, eu conversava, eu via pessoas conversando com mortos, falando coisas que realmente acontecia. Pessoas que falavam as coisas e na outra semana acontecia. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias apostarão muitos, dando ouvido a espíritos enganadores. Jesus diz que eles iriam se introduzir doutrinas de demônios, impossível, enganaria até o escolhido. Tem muita gente que sai com um dom lá no espiritismo, que tem a cabeça raspada, que tem um dom desde criança, e quando entra da igreja, ele se desvia da verdade e volta a deixar que o espírito de enganação venha falar. E como é que nós podemos combater isso? Pela palavra. Então, quando eu digo, eu não sou contra a visão e a revelação. Não tente desviar a palavra de Deus para defender o seu evangelho cego, o seu falso evangelho, seu falso profeta, seu mentiroso, seu hipócrita. Eu te desafio a dizer aonde está escrito que coisas novas, além da Bíblia, de dizer que alguém foi ao inferno. Tem gente aí dizendo que viu o pastor lá no inferno, que viu a vizinha lá no inferno que era contra ela. Meu Deus do céu, gente, ninguém pode descer ao inferno e falar quem desceu ao inferno, e ninguém pode dizer quem subiu aos céus. Falaram aí que andaram conversando com o apóstolo Paulo no céu, que viram o apóstolo Paulo mandou dizer para as pessoas usar terno branco. Isso aí eu não falo em nome da igreja, eu não vou falar, quase falei. Gente, o que é isso? Falar com o apóstolo Paulo? Isso não existe, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Não queira falar além de Jesus. Jesus é o próprio Deus. Ele não iria permitir um novo evangelho, você trazer coisas novas, entendendo? Agora Jesus nem falou. Outra coisa, você não sabe nem dia nem hora, tem gente dizendo aí, né, que Jesus vai vir no final de dezembro de 2013. Gente, Jesus não disse isso em lugar nenhum. A Bíblia diz lá em Mateus 24, né, alertando quando seria a vinda de Jesus. Terremotos, fomes, peste, guerras, né? Estamos próximos, os sinais estão aí para dizer o dia e quando, ou então falar que falou com o apóstolo Paulo, né? Outros estão dizendo que desceram lá no inferno e o pastor falou que está no inferno. Olha só, e o pastor falou com essa irmã, que eu não vou citar, está no YouTube aí, um vídeo aí, eu não sei de onde que a irmã tirou isso, né? Não está escrito isso na Bíblia, que o pastor falou que ele estava no inferno porque ele não jejuava, porque ele não dava dízimo. Olha aí que ignorância. Quer dizer que ela fala com mortos? Isso tem base bíblica. É isso que é evangelho de Deus. E as pessoas acreditam nisso, sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a escutar historinha, fábulas. Histórias que não levam a nada, a conhecimento da verdade. Temos que conhecer a verdade, divulgar o evangelho e defender. Eu estou aqui para defender o evangelho de Deus. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Não engane. Porque você que está enganando, o juízo vai ser algo terrível. Eu queria falar aqui, na palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Até hoje é lido em Moisés que o seu está posto sobre o coração deles, além de toda a lei, não só de uma. O que acontece?
Está posto no coração dos homens o quê? Que ele tem que ter o quê? Uma lei, algo que lhe assegure, né? Estou legalizado. Você vai, paga um plano de saúde, Golden Cross, está legalizado. Você paga a sua conta de... está legalizado, né? Você paga com o seu dinheiro, está tudo legalizado. E você acha que Deus vende algo para você? Você acha que a sua salvação vai depender de um dízimo, né? Você acha que a sua salvação vai depender de um monte? Você acha que a sua salvação vai depender de um jejum, né? Não que eu estou dizendo para você que você não tenha que jejuar. Se você quiser jejuar, você pode jejuar. Eu não sou contra o jejum. Mas acontece que temos que entender uma coisa. Não é o seu esforço, é dom de Deus. Se você não jejuar, você não vai ser punido por causa disso. Por quê? Então a palavra está errada. O sacrifício de Jesus na cruz foi inútil. Porque então temos que levantar todos os estatutos para viver diante das tradições dos homens. Eu estou falando de normas. Eu estou tentando explicar para vocês é que você pode fazer tudo que você quiser, menos uma coisa: omitir a palavra de Deus ou acrescentar. Você quiser jejuar,